Aleluia, paz aos eleitos em Cristo Jesus. Louve a Deus pela tua igreja, por estes nossos músicos por excelência. Todos os lugares onde eu tenho a oportunidade de entrar e que me identificam como membro da igreja de Braz de Pina, me fazem a mesma pergunta. É a igreja dos músicos. É a igreja da galera do futebol. E isso é honroso. Segundo domingo do mês de novembro, dia de missões mundiais. Eu quero convidar aqui à frente a equipe que compõe o Conselho Missionário. Presbítero Júnior, Samuel Araújo, Selma Lane, está por aí? Reinaldo. Seu Nelson, alguém viu o seu Nelson por aí, não? Seu Nelson, façam a gentileza. Dou graças a Deus, porque... Chega para cá. Porque estes são os escolhidos, não da igreja, mas do próprio Deus, para compor esse conselho missionário. Pessoas comprometidas com o reino, que têm entendido o seu chamado e têm cumprido aquilo que Jesus mandou fazer. Eu preciso fazer alguns agradecimentos nesta noite. Quero agradecer a todos aqueles que fizeram doações para que acontecesse hoje pela manhã o nosso almoço missionário. O nosso propósito é arrecadar fundos para enviar missionários nossos ao projeto Nilson Braga 2024. Esse ano, até o presente momento, vai sair a R$ 2.200 o envio de cada um dos missionários, e nós temos, a todo custo, tentado evitar onerar os cofres da igreja. Não queremos sobrecarregar o nosso patrimônio. Por isso, temos nos empenhado e estaremos fazendo almoços e cantinas e alguns eventos missionários para suprir as nossas necessidades missionárias. Aqui estão pessoas comprometidas com o reino, que têm se doado em favor da obra de Deus. E eu quero orar por esses amados nesta oportunidade. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu para fazer a tua obra. Nós que estávamos de trás da malhada, mas o Senhor olhou com o seu olhar de misericórdia. Nós nem nos sentimos à vontade, nem tão pouco qualificados, mas aprove o Senhor olhar para nós com o teu olhar de amor e dizer, eu escolhi a este. Por isso, ó Deus, a nossa oração nesta noite nos capacita, nos impulsiona pelo teu Espírito Santo a fazer a tua vontade, nos direciona para que possamos fazer sempre o melhor, para que em tudo o teu reino cresça e o teu nome se torne glorificado entre as nações. Opera através de nós, para que vidas sejam resgatadas, transformadas pelo poder que é no nome de Jesus. Sê conosco, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O texto é bastante conhecido. Nós fizemos um almoço missionário hoje pela manhã, todo à base de doações. Nenhum item nós compramos. Convidamos alguns irmãos para cooperarem conosco, fazendo suas doações, e alguns irmãos fizeram as suas doações segundo propôs o Senhor em cada coração. Nós não estipulamos valor, mas até ontem eu estava vendo notas de 20 voando. Sabemos que os tempos são difíceis e que não se faz missões sem dinheiro.
Eu preparei um vídeo, não sei se está no ponto. Eu preparei um vídeo com fotos, não tem áudio. É só um vídeo com fotos dos nossos 3 campos missionários. Trimonte, com a missionária Jurema. Mauá, com o licenciado Jorge. E Ficap, com o presbítero Silas. Pode passar aí se puder. Enquanto eu falo, os irmãos vão observando o trabalho que esta igreja tem feito. Não é trabalho do Samuel, não é trabalho do Nelson, não é trabalho do Reinaldo, não é trabalho da Selma, não é trabalho do presbítero Gilson, não é trabalho do presbítero Silas, não é trabalho da missionária Jurema, não é trabalho do licenciado Jorge. É o trabalho desta igreja. É onde você tem, se quiser apagar a luz, pode apagar. Eu enxergo muito bem no escuro, graças a Deus. Eu tenho problema com coisas que estão perto e com claridade, mas no escuro eu não tenho problema. De maneira que esta igreja tem investido nesses campos missionários. Ali na TV está mais bonito. De maneira que os nossos campos têm crescido e os nossos jardins têm florescido. Eu tenho dito já há algum tempo, alguns anos, que eu nunca vi Deus atuar de maneira tão poderosa como tem atuado nesses anos. Mas nós entendemos que não se faz missões sem dinheiro. Também sabemos que em tudo Deus tem os seus propósitos. Isso aí é Trimonte, Minas Gerais, onde nós temos um trabalho tremendo, que tem dado fruto no seu tempo próprio. Nós vamos a Trimonte pelo menos um final de semana no mês, para dar apoio à missionária Jurema. É uma viagem, sobretudo, agradável, e nós vamos no temor do Espírito Santo, segundo aquilo que o Senhor tem nos capacitado, e temos levado alegria àquele povo. O que me impressiona, eu falei hoje lá na Ficap pela manhã, com certeza você não me vê aqui com frequência, porque eu tenho atuado na Ficap, né? O presbítero Júnior tem dado mais atuação lá em Mauá, ajudando o licenciado Jorge. Hoje pela manhã eu falava lá na Ficap que o que me impressiona em Trimonte é a distância que os irmãos percorrem para chegar à igreja. E hoje, que fez 36 graus de manhã, teve muita gente que não veio a Brás de Pina. Mas aqueles irmãos em Trimonte são incansáveis, porque eles amam a obra de Deus de uma maneira que é humanamente incompreensível. E eles têm prazer em estar na casa de Deus. E o prazer que eles têm também tem nos proporcionado muita alegria de poder, de alguma maneira, cooperar com a obra de Deus naquele lugar. Esse trabalho com as crianças em Trimonte tem sido muito gratificante. Na última vez que nós estivemos lá, tivemos uma festa com as crianças e foi me dada a oportunidade de contar uma historinha. E eu contei para elas a história do profeta Jonas, lembrando Sarah Calley. E era tremendo você poder ver os olhos das crianças arregalados, boca aberta, prestando atenção na historinha e entendendo o que Deus estava fazendo na vida de Jonas para que a mensagem chegasse. E aí eu fiquei me comparando àquelas criancinhas e glorificando a Deus, porque Ele tem nos dado oportunidade de pregar, de falar: olha, Jesus está vivo, eu falei com Ele hoje. Olha, o nosso Deus é vivo, Ele ouve as nossas orações, Ele entende as nossas petições e estende o seu braço. E isso não tem dinheiro que pague. Mas o propósito do culto de missões é relembrar aos amados que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Lembrar que fazer missões é cumprir o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí já estamos falando aí de Mauá, onde também nós temos um trabalho muito bonito, liderado lá pelo licenciado Jorge.
tem sido uma bênção. Provavelmente teremos aqui nesta noite algum irmão que nunca esteve, nem em Trimonte, nem em Mauá, nem em Ficape. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Amauri, que um dia olhou para a minha cara, olhou para a cara da Luciana e disse: vou levá-los a Mauá para vocês conhecerem o trabalho. E aquilo ali acendeu essa chama missionária que nós temos. Você precisa ver esse tipo de coisa aí, esse tipo de trabalho, para que o Espírito de Deus acenda em você um amor por essas pessoas. Vir a Bras de Pina é relativamente fácil, porque aqui está tudo à mão, aqui as coisas funcionam. Mas o diácono Felipe bem falou que tem igreja que não tem ministério de louvor, tem igreja que não tem instrumento, tem igreja que às vezes tem só uma caixa amplificada e um microfone. Talvez aí alguém que toque um pandeiro ou uma panderola para fazer um barulho e impor algum ritmo. E aí vai contar com pessoas, como dizia minha mãe, desentoadas. Pessoas que não sabem cantar, mas estão dando ali o seu máximo, estão oferecendo ali o seu melhor. Mas aqui nós temos quase tudo. Mas é difícil você falar de missões sem tocar num assunto que ninguém gosta, que é dízimos e ofertas. Porque quando a arrecadação de uma igreja cai, e esta é bem administrada, mas quando a arrecadação de uma igreja cai, esta administração precisa efetuar alguns cortes. E onde você acha que serão feitos esses cortes? A minha sugestão seria, se temos que fazer alguns cortes, devemos alertar os crentes: ó, acendeu a luz, apague. Ligou o ventilador, desliga. Abriu porta, feche. Mexeu no basculante, põe do jeito que você encontrou. Ligou o ar-condicionado, está geladinho, né? Pasme, tem gente que reclama, está gelado demais, está afetando minha garganta. A minha garganta está afetada há uma semana, não é por causa de ar-condicionado. Mas crente reclama de tudo, quando tem quase tudo na palma da sua mão, com todas as facilidades que o século 21 nos permite. Mas tem gente que não tem quase nada. Se você tiver a curiosidade de descer essa rampa aqui, ir ao bebedouro ou ao banheiro, você pode olhar para a parede. Tem um quadro lá que eu coloquei um pedido de oração. Nesse mês aí está escrito: ore pelo Senegal. Já deixamos lá, ore por Moçambique. Nós temos dado prioridade aos países africanos, porque dentre os países mais pobres do mundo, os 10 países mais pobres do mundo estão no continente africano. E aí, essa semana, fazendo uma pesquisa, segundo a ONU, o último relatório, isso aí já é FICAP, onde atua o presbítero Silas, e eu tenho a oportunidade e o privilégio de cooperar com a obra. Tem sido um privilégio servir ao Senhor com o presbítero Silas, Maria das Graças, Creuza, que a galera chama de bispa. Ela não gosta não, mas é uma brincadeira que nós temos entre nós, né, de um chamar o outro de bispo e chamar a Creuza de bispa. É um respeito mútuo que nós temos, e embora ela não goste, a gente se chama assim. E eu trouxe esse vídeo, irmãos, com essas fotos, para os irmãos compreenderem o quanto Deus tem atuado através desta igreja evangélica congregacional em Bras de Pina. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8.
vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Oswald Smith, ao escrever o seu livro conhecido como O Clamor do Mundo, ele diz que quando ele foi levantado para assumir a igreja de Toronto, no Canadá, uma grande igreja, hoje, né? Uma das igrejas que mais envia missionários no mundo. Alguns irmãos daqui de Brasília já tiveram a oportunidade de ir a Toronto, a esta igreja. A administração do patrimônio e o tesoureiro o chamaram para conversar e disseram: pastor, a igreja não anda muito bem financeiramente, a saúde financeira da igreja não está boa. E aí ele perguntou: mas com quanto nós estamos cooperando, com quanto nós estamos investindo na obra missionária? E aí o administrador de patrimônio e o tesoureiro falou assim: pastor, eu acho que o senhor não entendeu. A saúde financeira da igreja não está indo muito bem. E ele disse: eu sei, eu já entendi. Eu quero saber com quanto a igreja tem investido, quanto a igreja tem investido na obra missionária. Porque ele entendeu no Senhor que quanto mais a igreja investe em missões, mais a igreja cresce. Quanto mais a igreja investe em missionários, mais a igreja cresce. E se você, igreja, deseja crescer, invista na obra missionária. E a coisa é tão tremenda que recentemente, eu já contei aqui, mas vou dizer de novo. Eu estava em pé na porta da FICAP, e o Senhor falou: olha, esse dinheiro que você tem guardado, doa para a obra missionária. E eu disse: Senhor, é sério? Não era muito. Lá em casa a gente chama de dinheiro do guarda. É um dinheiro que a gente tem guardado para uma situação de emergência. Não era muito, era R$150. E eu tinha, olha lá, ore, vá, contribua. Alguma coisa você tem que fazer. Escolhe aí. E eu tinha esse dinheirinho guardado e o Senhor falou: doa para a obra missionária. As duas irmãs missionárias chegaram na congregação e eu, com esses dentões que eu tenho, paz do Senhor, amadas, cumprimentei as duas, elas entraram, eles iam fazer um trabalho com as crianças, e eu fiquei em pé na porta, que isso é uma coisa que eu gosto, é ficar em pé na porta, porque é em pé na porta que você vê as coisas acontecerem. Tem gente que entende que vê as coisas acontecerem sentado ali em cima. Não, eu sentado aqui, eu vejo as coisas acontecerem. Tem gente que pensa, que entende que sentado nos bancos, vê as coisas acontecerem. Eu vejo as coisas acontecerem na igreja quando eu estou em pé na porta. É ali em pé na porta que Deus fala comigo. E aí, enquanto as irmãs ministravam para as crianças, elas chegaram com a proposta: olha, irmãos, nós temos orado ao Senhor, porque sentimos do Senhor um envio para o campo missionário em tal lugar, e temos orado ao Senhor para que Deus levante pessoas para cooperar conosco financeiramente. Eu já entendi. Isso era um sábado. Quando chegou no domingo, eu peguei o dinheiro que eu tinha lá do guarda, os R$150, coloquei no envelope, enderecei as duas irmãs e assinei e entreguei. Eu tinha muitas pendências financeiras naquele período, mas eu entreguei aquilo ali, que era uma situação de um dinheiro de emergência. Mas se Deus está falando, vamos obedecer o que Deus está falando. Deus não pede, Deus manda. Então vamos obedecer. Eu entreguei isso no domingo. Quando foi na terça-feira, Deus abriu porta de tal maneira que aquelas contas daquele mês foram todas quitadas. Para você ter ideia do que Deus está fazendo, eu tenho a oportunidade, o privilégio de fazer isso. Eu peguei um pano de chão e a cera e comecei a encerar aqui em cima. E cantando, né? Porque eu entendi que quanto mais a gente louva, mais Deus opera. E eu estava ali em cima, limpando aqui em cima, passando cera, um pano com cera, e cantando. Aí o telefone, quando eu estou na igreja, o telefone não toca não, tá, irmãos? Eu boto ele para vibrar, tá ali. Aí ele vibrou, falei: pô, será que é alguma coisa importante? Vejo, não vejo, vejo, não vejo. Aí fui ver, aí uma irmã em Cristo disse assim: bom dia, tudo bem, como é que você está? Eu falei: olha, bom dia. Eu estou bem, muito obrigado.
Lá em casa eu tenho mania de pessoal perguntar: como é que você está? Eu digo assim: oi, Tim, está vivo? Claro. E aí eu brinquei com a irmã, ela falou assim: pô, queria saber qual é o seu Pix, porque Deus tocou no meu coração de te dar uma oferta pelo teu ministério. A irmã deve estar me assistindo nesta oportunidade. E aí, eu falei: poxa, sério, meu Pix é tal. Mas o que eu pensei? Uma vez que eu doei 150 para a obra missionária, pô, Deus está me devolvendo esses 150, que afinal de contas você investe no reino de Deus e Deus te devolve. Eu não vou dizer quanto foi, para os irmãos não ficarem muito emocionados. Mas, minha irmã, muito obrigado em nome de Jesus. Foi uma quantia considerável, que naquela semana específica me abençoou muitíssimo. Deus está operando. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Primeira palavra que a gente pode destacar aí está na cara, é poder. E poder vai muito além de todo esse movimento que a gente tem visto por aí. Me perdoe alguns irmãos. Poder, a palavra poder aí vai muito além de algumas coisas que a gente tem visto por aí. Porque poder, nesse texto aí, diz respeito à ajuda, ao auxílio do Espírito Santo. Diz respeito à ousadia, diz respeito a dinamismo, diz respeito à coragem. A gente sabe que quando a gente aceita Jesus como nosso único, eterno e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem sobre nós e em nós passa a fazer morada. E eu não vou aqui nesta noite fazer chover no molhado, mas eu quero declarar que ter poder é ter coragem. E esse poder tem um propósito, é te encorajar para você poder pregar o Evangelho, te encorajar a dar testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. A respeito do meu primo Valdomiro, que eu disse que estava internado lá há 2 meses, está internado há 2 meses no INCA. Nós não sabíamos, essa família de Macaé, nós viemos de Macaé em 1975, e depois eu voltei lá bem poucas vezes. A última vez que eu voltei a Macaé, acho que foi em 1990, eu estava no início do namoro com a Luciana, nós já estamos juntos há 33 anos, eu sou um herói, ela é uma santa, mas de maneira que a família ficou um pouco distante, mas nós recebemos, a minha irmã mais velha mandou no grupo da família: nosso primo Valdomiro está internado, está com um problema grave, está internado no INCA. Falou em INCA, eu já sei que o negócio é grave de verdade. Mas não há nada que Deus não possa fazer. Nós cremos num Deus que é todo poderoso. Nós cremos num Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Eu falei: eu sou ousado, eu vou lá. Era uma quarta-feira, eu pedi oração aqui na igreja no culto da noite. Aí na quinta-feira era feriado, eu falei: eu vou na sexta. Aí fui na sexta-feira, normalmente a filha dele fica lá acompanhando. Eu falei: eu vou na sexta-feira. E segundo, a gente não tinha muita informação, mas ele, por estar no INCA, já sabia que era alguma coisa referente a tumor ou câncer. Mas sabia que ele estava cheio de aparelhos, cada aparelho defendendo uma parte do corpo dele que já estava à beira da morte. Os médicos não estavam muito confiantes e estavam apenas dando a ele uma sobrevida para que ele não sofresse muito. Mas em algum momento a coisa ia descambar para um lado que ninguém quer. Porque a gente chega a dizer que quem não morre não vê Deus, mas ninguém aqui dentro quer morrer. Ninguém quer morrer. E aí, de maneira que na sexta-feira, eu fui lá fazer a visita. Fui falar sozinho, né, porque ele está desacordado, está entubado, respirador, hemodiálise, tudo que o irmão pode imaginar aí de complicações, de instrumentos ligados, de aparelhos ligados ao corpo, ele estava. Mas a igreja orou na quarta, eu vou lá na sexta. E fui lá e passei talvez uns 15 minutos, 20, não mais que isso, orando com ele ali,
enquanto ele estava lá deitado naquela maca cheia de aparelhos. E aí, a recepcionista que tinha me atendido lá, falou, o senhor já vai embora? Eu falei, já. Ele está desacordado, eu vim só orar por ele, porque eu creio que Deus é o único que pode operar o milagre. E aí vim para casa, fui caminhando da Cruz Vermelha até a Central, e paguei a passagem, porque crente paga a passagem, tá, gente? Paguei a passagem, entrei no trem, aí minha irmã mais velha me ligou. Poxa, Luiz, tu tá onde? Eu falei, eu estou no trem indo embora para casa. Ela, poxa, você nem ficou, fiquei lá uns 15, 20 minutos, orei por ele, sei que Deus opera e vou aguardar o resultado do milagre. Ela, não, porque a filha dele chegou lá no hospital agora, disseram para ela que foi um homem grandão lá visitá-lo, ficou com ele ali alguns minutos e foi embora. Falei, ok, talvez esse homem grandão que ela viu seja eu, mas eu só tenho 1,75 m. E vim para casa. Quando eu cheguei em casa, mandaram outra mensagem, olha, os médicos acabaram de passar lá, a junta médica disse que nesses 2 meses, este é o melhor dia dele, porque ele estava precisando de 100% dos aparelhos para respirar, e agora só precisa de 80%. Mas a gente achou que era pouco, vamos continuar orando, porque Deus vai fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Continuamos orando. Quando foi ontem pela manhã, a filha dele mandou outra mensagem, e hoje mandou essa mensagem, que ele já se libertou do aparelho de respiração artificial, e agora está tratando só os problemas nos rins para tratar a questão do tumor no cérebro. Esta igreja orando e Deus operando milagres. Isso é poder. A outra expressão que o texto vai usar aí é Espírito Santo. O Espírito Santo todo mundo conhece, mas me convém falar. O Espírito Santo é aquele que dirige a igreja. Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, e capítulo 13, versículo 2. O Espírito Santo, em sua obra, é destacado em toda a Bíblia, porque desde o início de todas as coisas, ele está desde o princípio, que no princípio, ele pairava sobre a face das águas. Ele estava lá, desde o princípio. O Espírito Santo, ele habita entre nós e habita em nós, porque ele habita em você. Ele intercede, ele ensina, ele capacita com dons espirituais, ele conduz a santificação contínua, ele guia em toda a verdade, ele gera fruto, ele preserva, e ele é o selo que marca o povo de Deus e é a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. A outra expressão que eu vejo aí é testemunhas, porque ele nos chama para sermos testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ninguém é cheio de poder para ficar sentado aqui olhando para o pregador. Nós somos cheios de poder para darmos testemunho daquilo que Deus tem feito. Eu acho interessante que testemunha, num processo judicial, é a única pessoa que não pode mentir, porque a gente vê réu mentir, a gente vê advogado mentir, mas a testemunha, esta não pode mentir. E aí o texto bíblico vai dizer, Provérbios, capítulo 14, versículo 5, a testemunha fiel não mentirá. A testemunha verdadeira livra as almas, Provérbios capítulo 14, versículo 25. Ele nos chamou para sermos testemunhas, homens e mulheres que não podem mentir, e declaram as obras do Todo-Poderoso. Olha, eu fui deste jeito, mas Deus tem trabalhado comigo, e olha como eu estou agora, olha eu aqui. E aí ele vai apontar os lugares onde a gente precisa dar testemunho. O primeiro lugar apontado aí é Jerusalém. O que eu acho interessante nesse texto, é claro, eu não sou professor de português, não é minha área, embora eu tenha cursado pedagogia, não sou professor de português, mas o que eu acho impressionante nesse texto, é que pelo menos na tradução que eu estou usando aqui, diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Não tem vírgula. Mas recebereis poder, vírgula, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vírgula, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, ponto final.
E aí eu entendi que não tem vírgula para que o testemunho seja dado em todos esses lugares ao mesmo tempo. Ou seja, eu não estou sozinho, tem mais gente comigo. Mas Jerusalém é aqui mesmo onde você está. Jerusalém é o lugar onde você se encontra. Jerusalém é o lugar onde você exerce a sua espiritualidade. É o lugar do conforto, o lugar onde todos querem estar. É o lugar onde tudo funciona, que o diácono Felipe citou ali. É o lugar onde o louvor é de excelência, onde o pregador é eloquente, aleluia, onde o ar-condicionado proporciona um ambiente agradável, e ainda há quem reclame, porque o ar-condicionado está muito frio, está muito forte, e está fazendo frio, e está doendo a garganta. Mas Jerusalém é o lugar onde a iluminação é apropriada. E o nosso pensamento é semelhante ao de Pedro, em Mateus capítulo 17, versículo 4. Bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Ninguém quer sair daqui. E isso é terrível, porque ninguém quer abandonar, ninguém quer largar o seu lugar de conforto, o lugar onde se sente bem, o lugar onde há segurança, onde há paz, onde tudo conspira a meu favor. Se torna até fácil pregar aqui, porque todos têm o mesmo pensamento, todos têm a mesma linha de raciocínio, todos desejam chegar ao mesmo lugar, todos querem ser agraciados pelo mesmo Deus, e isso facilita muito as coisas. O segundo lugar aí é a Judéia. A Judéia é um pouco mais afastada, fora da região central. Ainda tem lá a sua relevância, mas não é tão agradável. É onde se tem pouca importância, onde nem tudo funciona, onde você ainda precisa dar um jeitinho para isso ou para aquilo, onde muita coisa ainda precisa ser mudada, muita coisa precisa ser trocada de lugar, onde a parede ainda precisa de uma tinta, onde a janela está precisando de colocar um vidro. A coisa é um pouco mais complicada na Judéia, mas ainda dá para pregar com uma certa facilidade e com um certo conforto. Dá para ser missionário na Judéia. O terceiro lugar aí é Samaria. Samaria é um pouco mais complicado, porque Samaria, segundo o conceito judaico, era o lugar dos inimigos. Era o lugar onde o judeu piedoso evitava passar. Segundo alguns, o judeu religioso, ele dava a volta para não passar pelos samaritanos, que eram impuros. Vivia uma religiosidade meio esquisita. De maneira que Samaria é o lugar onde ninguém quer estar. Um bom religioso evitaria estar em Samaria. Lá eles usam um texto bíblico diferente. O local de culto não é o mais apropriado. Às vezes nós o temos como inimigos, mas isso não é politicamente correto. Se irmãos observarem Atos capítulo 8, versículo 1, foi necessário Deus permitir que levantasse uma grande perseguição para que o evangelho pudesse sair do conforto de Jerusalém e chegasse a tão mal falada Samaria. Às vezes é necessário Deus mexer tudo na sua vida para te obrigar a sair de onde você está, deste lugar confortável onde você está sentado. Às vezes é necessário Deus tirar algumas coisas de você para que você abra a mão, porque tem gente que parece que tem um escorpião no bolso, tem gente que se pular na piscina com um sorrisal não sai uma bolha. Não dá para falar de missões sem tocar no assunto do dinheiro, sem tocar em dízimos e ofertas, porque não se faz missões sem dinheiro. Eu sei, tem irmãos aí que Deus tem abençoado tanto, que eles têm tirado do próprio bolso, e têm custeado. Eu vou, porque Deus me chamou, e vai na marra,
vai na raça, vai na força, porque sabe que Deus chamou, porque tem convicção, tem certeza, tem uma fé muito sobrenatural, que diz, eu sei que vai faltar esse mês, mas no mês que vem Deus vai suprir, porque Deus é Yahvé Jireh, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Eu sei, Deus vai colocar tudo em lugar, e vai, e dá certo, porque Deus honra quando você faz essas coisas. Deus honra. Os confins da terra, que é o quarto e último lugar aí, é tão longe, mas tão longe das nossas quatro paredes, que muitos nem querem ouvir falar. Mas olha, eu quero declarar que nesta noite os confins da terra existem, tá? E eles estão esperando por mim e por você. Deus sabe, eu tenho orado ao Senhor, não é por causa da cor não, tá, gente? Eu tenho orado ao Senhor para que Ele me capacite e me envie a um país africano. Sei, deu essa loucura na cabeça. De vez em quando, eu tenho alguns ataques. E nesses ataques, dá essas vontades de pregar o Evangelho onde ninguém está indo. Temos orado pelo Burundi, nesse mês, lá na FICAP. Se você acha que é pobre, o Burundi é muito mais. Se você acha que tem limitações, lá muito mais. Se você acha que está passando por dificuldade, eles lá muito mais. Tem gente que quer ser missionário dos Estados Unidos. Nós temos visto aí muitos querendo ser missionários em Portugal, outros sendo missionários na Espanha. A galera que foi ser missionário em Israel está querendo voltar, tá? Porque nós temos lugares glamurosos, nós temos lugares que quando você colocar a foto no status vai ficar legal. Mas tem esses lugares aí que ninguém quer ir. Atos dos Apóstolos, ele é um livro que conta a história do início da igreja. E mostra a necessidade da mensagem de Jesus continuar avançando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existe uma necessidade de se pregar o Evangelho aonde ele não chegou. Na década de 90, muito se falava das cortinas de bambu, China, das cortinas de ferro. Muito se falava da janela 1040. E as pessoas estão querendo ir muito longe. E mal conseguem evangelizar o bairro que mora. Tem gente que não consegue ganhar o vizinho nem para si mesmo, porque ele passa para o vizinho e não dá um bom dia. Crente carrancudo, crente mal-humorado, crente que já acorda de cara feia, crente problemático, crente que acredita que ele é o centro do universo, que todos os problemas caíram em cima dele. Mas olha, deixa eu te dizer, enquanto você pensa que está com problemas, tem gente com muito mais problema que você, precisando do teu chamado, porque você tem um chamado, precisando que você se levante, porque Deus já te levantou, precisando que você abra a sua boca, porque Ele disse, abra a tua boca, porque eu encherei, precisando que você pregue, que você fale, que você ministre, porque Ele disse, não vos preocupeis, porque eu colocarei na vossa boca o que haver de falar. Isso é poder. Então que nesta noite nós possamos ser despertados pelo Espírito Santo. Alguém perguntou assim, Luiz, você não vai levantar uma oferta missionária? Vou não. Fique tranquilo, não precisa se levantar, não precisa ir beber água, não precisa ir no banheiro. Eu não vou levantar uma oferta missionária. O nosso propósito foi alcançado hoje pela manhã.
Porque não que faltasse ousadia em nós, mas nós entendemos o momento atual. Que o país inteiro está passando. E pensamos conosco. Nós precisamos, esse ano de 2023, nós enviamos 4 missionários para o projeto Nilson Braga. A nossa meta para o ano de 2024 é enviar 8 missionários. O valor de cada um dos missionários é R$ 2.200. Eu não tenho R$ 2.200 neste momento. Se eu tivesse, já pagaria para o primeiro missionário ir. Mas o nosso propósito era enviar 8 missionários, sem contudo onerar a igreja, sem tirar dos cofres da igreja, sem mexer na proposta que a igreja tem para a obra missionária. E aí, por isso, nós elaboramos esse almoço que aconteceu hoje pela manhã. Nós não tínhamos R$ 1 e nos recusamos a pedir ao patrimônio da igreja, porque nós tínhamos um propósito, e Deus é aquele que faz cumprir propósito. E aí pensamos no nosso coração, nós vamos propor à igreja um almoço missionário. Se nós conseguirmos vender 40 pratos, nós já estaremos no lucro, porque nós não gastamos R$ 1 para fazer esse almoço missionário. Deus levantou homens e mulheres desta igreja para cooperar com a obra. Nós não gastamos R$ 1, não colocamos. E eu, como eu disse, eu ainda vi nota de 20 voar, porque Deus é aquele que honra propósito. E aí nós não vendemos 40 almoços, nós vendemos 60. Deus tem ou não tem abençoado? Numa outra oportunidade, sim, nós levantaremos uma oferta missionária, mas vamos orar com a igreja primeiro e vamos comunicar à igreja, para que você também ore em casa e ore assim: Senhor, com quanto o Senhor deseja que eu coopere com a obra missionária? Eis-me aqui para fazer segundo o teu querer. E aí é Deus quem vai propor para você com quanto você vai contribuir com a obra missionária. Lembrando que a obra é desta igreja. Todas essas fotos que você viu aí no telão, todo esse trabalho aí nesses 3 campos missionários, nessas 3 congregações, são trabalhos da igreja, trabalhos com os quais a igreja tem cooperado nesses últimos anos. Que o Espírito de Deus possa ter te despertado nesta noite para a grande obra que é a obra missionária, para esta grande comissão, porque você recebeu poder para ser testemunha daquele que te enviou. Honre esse Deus que te chamou, honre esse Deus que te levantou, e aí você vai ver o quanto Ele também vai te honrar, ainda nesse tempo. Amém.